Se você está vendo esse vídeo, você está querendo melhorar, está querendo ter melhores índices, e aí a intenção é essa, te ajudar. Vamos corrigir a redação cujo tema é o poder de transformação da leitura. Então, o que aconteceu? Como deveria ter sido feito? Quais são os erros mais comuns? Hoje aqui no Globo Repórter. Então, vamos lá. A proposta da redação era o poder de transformação da leitura. Poder de transformação da leitura. E aí, como todo vestibular faz, tem um texto de apoio. Aqui é o texto da Inajá comentando como funciona a leitura, o que nós fazemos quando lemos, como vemos um cartaz, o que isso evoca na nossa mente. Tranquilo? O segundo texto é um texto do Moacir Scliar, um texto biográfico, falando do impacto da leitura na vida dele, tão grande que ele se tornou escritor. Depois, um terceiro texto que fala do poder fantástico da leitura, de levar a nossa alma para universos tão diferentes. Tome cuidado. Esse texto de apoio, ele foi copiado pelos alunos. Ele influenciou muitos alunos. Lembre-se, um texto de apoio, ele é um ponto de partida para você entender o que a banca pensa. Mas você não deve copiar essa ideia, tá? Senão ele deixa de ser apoio, aí você utiliza ele como muleta e passa a copiar o que já está escrito. Então tome cuidado com isso, é uma dica aí que a gente considera importante. Vamos falar agora como é que desenvolve uma dissertação. Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar o quê? Os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo da sua formação. Você tem que levar informação. E, no geral, numa dissertação, é muito comum o aluno comentar a tese, fazer comentário do comentário, e a redação ela fica cíclica. Ela não desenvolve, porque você não trouxe novos assuntos para comprovar sua tese. Daqui a pouco eu te mostro como fazer isso. Você deve selecionar, é uma competência muito importante essa, que é muito falha normalmente. Você deve selecionar e relacionar os argumentos. Relacionar os argumentos é quando você junta um nexo de causa e efeito. Exemplo, um erro comum é um aluno citar um filme. Você pode citar filmes, você pode citar livros, desde que eles sejam notórios, né? Sejam de conhecimento de todos, para que quem esteja lendo saiba do que você está falando. Só que muitas vezes o aluno esquece que ele está falando de uma obra de ficção que não existe na realidade. É quando ele fala, eu vi um filme e nesse filme acontece isso. Portanto, no Brasil, temos que fazer isso. Não. Você tem que tentar buscar elementos validados pela realidade. Você pode usar o filme como ponto de partida do seu posicionamento, mas aquilo é ficção. Então, é um nexo causal meio estranho. Se bem montado, não tem problema. Mas quando não é bem redigido, o aluno não domina a escrita, soa estranho e perde coesão e perde coerência. Então, cuidados são esses que a gente detectou. Continuemos. No rascunho que a escola envia para você, didaticamente a gente coloca aqui uma tese, um exemplo, e vou te mostrar por que a gente faz isso. A tese é uma proposta. Qual que é a proposta nossa? O poder de transformação da leitura. Que tese existe? Bom, existe uma tese óbvia de que a leitura transforma. É bom senso. Pronto. A tese, você pode fazer um comentário da sua tese, você pode ilustrar a sua tese, mas aqui no primeiro parágrafo, por isso que a gente tem parágrafos, é para separar os momentos daquilo que eu tenho que falar. Quando eu faço o primeiro parágrafo, eu posso comentar a tese, eu posso fazer um comentário sobre aquilo. Mas eu não posso, depois, no segundo parágrafo, já começar a comentar de novo a tese. Aqui é hora de você mostrar o conteúdo de maneira lógica, estruturada. É hora de você mostrar que você entende que a leitura transforma. Você pode fazer assim. Olha, não é coincidência que países asiáticos, europeus, que têm uma tradição de ensino, porque se eu estou falando de ensino, o ensino é uma maneira que eu tenho de ter um índice para ver se as pessoas estão lendo. Lendo o quê? Lendo ciência, lendo matemática, lendo física, lendo biologia, lendo, estudando. Países com índice de desenvolvimento humano mais elevados, não é coincidência serem mais próximos economicamente.
porque quem estuda. Por que eu estou falando de estudo de outras áreas? Porque normalmente nesse tema o aluno começa a falar de literatura. E ele foge parcialmente do tema quando ele só fala de literatura. Nós estamos falando de leitura. Então, tá aí uma correção para você propor. Falou disso, explicou, colocou seu ponto de vista num tópico frasal, num parágrafo bem montado, com palavras adequadas àquele assunto que você está falando, você passa para o outro parágrafo. Aí no outro parágrafo você pode levantar outro aspecto da leitura. Você falou que a leitura impacta economicamente. Agora você pode falar como a leitura impacta o cotidiano das pessoas. Como que ele aparece no cotidiano? Ele aparece nos tablets, ele aparece nos celulares. Como que as pessoas estão lendo hoje em dia? Né? Se você pegar uma foto do século passado, você vai ver um monte de gente com jornal no metrô. Agora você vai ver um monte de gente com celulares, tablets, computadores. Como é que a leitura hoje funciona? Ela está alcançando mais pessoas? Ela está impactando? Os livros de autoajuda são os mais vendidos? E por que eles são mais vendidos? Nós podemos educar melhor a população para escolher melhores livros, a seu ver, mais eruditos? Aqui você pode levantar esse aspecto da leitura, que inegavelmente também transforma. O próprio ato de ler já se transformou. Você pode, falado disso, discutido isso, por exemplo, você iria para um outro tópico, um outro exemplo, exemplo 3. No exemplo 3 você poderia ter falado de como estamos buscando conhecimento a partir de hoje. Como esse conhecimento que a leitura traz, ele pode ser ampliado. Ele pode ser ampliado através de incentivos a bibliotecas, através de distribuição digital de conteúdos. O Banco Itaú, por exemplo, incentiva a leitura e levou livros infantis gratuitos para as famílias. Era só pedir. Tem empresas fazendo isso, tem organizações não governamentais agindo nesse sentido. Tem apoio à biblioteca, as universidades têm feito seu trabalho, a biblioteca virtual da USP, a biblioteca virtual da UFOP, bibliotecas hoje que estão digitalizadas. E chegamos na síntese. Qual que é a síntese? A síntese é que nós temos que ampliar o acesso à leitura, não tributando pesadamente os livros físicos, muito menos os digitais. Para quê? Para que a população melhore a sua própria vida e se transforme no processo. Então, essa é a dica de como nós devemos montar uma dissertação. Ela tem uma estrutura própria e essa estrutura própria ela é boa para você, aluno, também, porque ajuda você a organizar suas ideias. Então é isso. Esperamos ter auxiliado você e conte conosco. Grande abraço, felicidades.